Direto da redação. Eu já estou com o economista Ranulfo Vidigal, já está comigo aqui no Estúdio Rio Digital, a quem dou bom dia, cumprimento. Nós vamos fazer um recorte regional aqui. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Em primeiro lugar, é uma satisfação revê-lo e revê-lo com saúde. Então, para você, vida longa, meu amigo. Muito obrigado, Ranulfo. Muito obrigado. E feliz também por estar aqui com você de novo, por estar com todos aqui no Estúdio Rio Digital, aqui à frente do programa Direto da Redação, porque é prazeroso esse programa todas as manhãs aqui em multiplataformas. Costumo dizer, Ranulfo, que esse é o único programa que ele interliga todo o norte e noroeste da região, Baixada Litorânea e região dos Lagos. Porque a gente aqui está falando para um público quase todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Então nós estamos na TV, nós estamos em rádios, nós estamos nas plataformas digitais, nós estamos no aplicativo Vídeo Digital, que tem mais de 100 mil downloads, e assim, não é só aqui no Brasil, no mundo. Então é uma multiplataforma e que mostra assim, o dinamismo tecnológico, obviamente enriquecido pelo conteúdo que vocês trazem aqui. Você, Cláudia Freitas, todas as pessoas que participam desse programa, o pessoal da técnica, que aqui é campeão, Robson Campos, o Júlio Carlos, que sem eles aqui eu não faria esse programa certamente, sem essa equipe toda que eu não faria. E o pessoal também que está nos bastidores aqui, o Pedro, a Paula, o Thiago, o Bruno Tapajós. Tem um monte de gente invisível aqui que não aparece, mas que são essenciais para tocar o programa, né, o Ranulfo? Então é muito prazeroso. Perfeito. Mas, meu caro Ranulfo, nessa manhã de segunda-feira... Diga, meu amigo. Deixa eu aproveitar esse poder de análise que você tem aqui, em primeiro lugar, elogiar a sua prudência como analista ao longo desse tempo todo aqui, que foram as análises mais lúcidas que eu ouvi em todo esse universo aqui de pancadaria, de paixões, esse negócio todo. E eu vou mostrar aqui um trecho do que você analisou aqui nesse programa por ocasião ainda daquele calor do lançamento da Carta pela Democracia na USP em São Paulo. O que você analisou, o que seria essa eleição aqui? Está no trecho do Ranulfo aí? 6h33. Coloca aí a partir do 6h33, você vai ver a análise de Ranulfo Vidigal lá atrás. Por favor. Ranulfo, esse ato ontem na USP, em outras universidades, ele é um ato acadêmico, ele é um ato que reúne apenas intelectuais. Isso tem um efeito prático muito grande no círculo intelectual. Agora eu gostaria de saber de você se você acha que isso terá impacto entre as pessoas que estão recebendo esses benefícios sociais, essas pessoas que começam a receber dinheiro, entre caminhoneiros que começam a ter redução em preço de diesel, nessa questão toda. O que você acha assim, em termos eleitorais de impacto? O movimento, a carta ou efetivamente os benefícios sociais para esse segmento mais vulnerável, Ranulfo? Roberto, para entender esta situação concreta, a gente tem que voltar a um antigo técnico, provavelmente já falecido, da seleção brasileira, que costumava dizer que treino é treino, jogo é jogo. Até agora nós tivemos treino, e só a partir de agora é que o jogo eleitoral definitivo para 3 de outubro começa. E, consequentemente, o que nós vamos ver é uma acirrada disputa entre dois candidatos com diferença pequena entre os dois. Isso é fundamental entender para poder, digamos assim, estar por dentro da arte da política eleitoral em nosso país. Eu diria que este movimento de ontem, que mereceu de uma importante rede de televisão meia hora de televisão do principal jornal do país, televisivo, meia hora é muito tempo. Você que é jornalista sabe o que eu estou falando. O que significa dizer que este movimento claramente de classe média e pequeno burguês, ele terá muito pouca influência na ponta.
O que é a ponta? A ponta são aquele contingente de pessoas que está passando fome nesse momento no Brasil. Apenas como exemplo, eu mandei para você ontem pelo Zap, que só em Campos, que é uma cidade rica, produtora de petróleo, quase 66 mil famílias vão receber o Auxílio Brasil. Portanto, essas pessoas, elas não vão nem dar bola. Você viu a sua análise aí, Ranulfo? Você está revendo a sua análise aí? Inclusive, eu estava mais magro. Estava mais magro. Não, isso aqui é bom a gente só recobrar isso aqui, porque a memória das pessoas, às vezes, ela é muito falha. E para a gente mostrar aqui no programa, como esse programa foi isento, como esse programa aqui, as suas análises, elas foram parcimoniosas, elas foram prudentes de todo um cenário de euforia, Ranulfo. Então eu estou aqui lhe dando os parabéns. E o mais, Roberto, foi neste programa que eu e você dissemos que se o Freixo não mudasse a sua campanha, o Castro ganharia no primeiro turno. O Freixo não mudou sua campanha, continuou para os ataques pessoais, não trouxe proposta. O seu vice-prefeito César Maia sequer conseguiu eleger sua filha, Dani Maia, e o PSDB não elegeu ninguém, né? E, portanto, foi uma situação que a gente está aqui bem na frente, de que a probabilidade do governador Castro ganhar no primeiro turno estava se vislumbrando lá naquele momento. Você lembra? Eu lembro disso, Ranulfo. Perfeitamente. Agora, Ranulfo, no recorte regional, nós temos aqui a lista de deputados eleitos no estado do Rio de Janeiro, deputados federais, que mostram uma bancada muito grande do Jair Bolsonaro, alinhado ao governador Cláudio Castro, ao Jair Bolsonaro. Nós temos uma bancada também muito governista, muito alinhada com o Cláudio Castro e com o próprio Bolsonaro na LERJ. São fatores assim que há de se ressaltar. E temos aqui a bancada de deputados eleitos na região. Ou seja, vamos aqui, por Macaé, se elegeu o Chico Machado. Nós temos deputado eleito ali na região dos Lagos, foi o doutor Serginho. Nós tivemos em Cabo Frio a derrota de Jânio Mendes, candidato do prefeito Zé Bonifácio. Nós não tivemos, por exemplo, tinha candidato aqui em Rio das Ostras, candidato a deputado estadual, que não se elegeu. Sabino, ex-prefeito, que era candidato, estava subjúdice, não se elegeu. Em Macaé nós tivemos a eleição de Chico Machado, que é deputado, se reelegeu. A eleição de Conde Bittencourt, que é alinhado ao prefeito Elbert Rezende, se elegeu. Em Campos dos Goitacazes, nós temos a eleição para a LERJ de Bruno Dauaire, apoiado pelo prefeito Vladimir Garotinho, que teve a maior votação na cidade, mais de 40 mil votos. A eleição de Rodrigo Bacelar, ainda que em uma proporção local, teve menos votos que o Bruno Dauaire, mas uma expressão de votos muito grande no estado. Nós tivemos a eleição de Carla Machado, ex-prefeita de São João da Barra, deputada estadual. Tivemos a eleição do vereador Tiago Rangel, que também se elegeu na base governista do Vladimir Garotinho, há de se destacar aqui, fez campanha também na máquina, né? Então era um candidato de certa forma da máquina, ainda que enfrente também embaraços judiciais, porque tem embaraço, deve enfrentar AIS, vai ter um mandato sob risco. Não sabemos como vai ficar, mas é um detalhe. E nós temos no plano federal, não temos deputados eleitos aqui no universo entre Campos, que é o maior município do norte do estado. Mas nós temos a eleição de um deputado federal do noroeste, que é o Murilo Gouveia, que é filho do prefeito de Itapiruna. Então esse é o retrato. Mas no desenho, o Ranulfo, regional, e trazendo para a maior cidade do norte do estado, por exemplo, na cidade de Campos dos Goitacazes, o prefeito Vladimir Garotinho saiu fortalecido na eleição, né? Tendo em vista que o principal adversário, oponente dele na última eleição, o Caio Viana, perdeu a eleição. Exatamente, uma boa votação novamente, mas ficou numa das posições
fora daqueles que podem, inclusive, ser, digamos, ficar na suplência e tal. Essa é a minha interpretação. Eu diria que o que eu mais lamento em Campos, eu quero citar, é que a cidade ficou sem um deputado federal. É uma cidade de 500 mil habitantes, né, que tem ao lado o Porto do Açu, que tem investimentos importantes para serem trazidos e tal, vai ficar sem deputado federal, portanto, sem uma interlocução com Brasília direta, vai precisar de intermediários para chegar a Brasília, o que é uma coisa, na minha concepção, lamentável, e vai ter um preço isso tudo. O nosso Vladimir, evidentemente, mostrou força, a sua máquina colocou 2 deputados estaduais, a prefeita Carla Machado, com seu prestígio, e a máquina municipal foi eleita, e isso é muito importante também. Ela com certeza vai ser uma interlocutora importante da região, né? E o Bruno Dauaire, que também tem base em São João da Barra, adicional, né? Já começa a discussão para 2024, do Bruno por um lado e da Carla por outro, né? E também do nosso Bacelar, que teve uma boa votação, e também antecipou a discussão de 2024. 2024 vai passar pela reeleição do Vladimir e pela articulação possível em torno dessa questão do Bacelar. Esta é a minha primeira interpretação, Roberto. O Ranulfo, e outro detalhe aqui é o seguinte, que agora, a partir do segundo turno dessa eleição, se desenha, né, no campo presidencial, em termos regionais, ela já está desenhada. Nós temos aqui 2 candidatos, ou 2 personagens, os 2 principais atores na eleição de Campos, que é Vladimir Garotinho, que assim, saiu com um bom resultado eleitoral, mostrou que ele tem força, ele tem domínio da máquina, ele elegeu quem ele se dedicou para se eleger, onde ele botou a mão, ele elegeu. Então ele tem domínio da máquina. E você pega o Rodrigo Bacelar, que ainda tem uma votação menor, mas que também tem a máquina do Estado, mas os 2 são aliados do governador Cláudio Castro. Olha que interessante. Em Rio das Ostras, recentemente, eu vi uma foto do Dr. Fábio, que foi candidato a prefeito, também em campanha com Cláudio Castro e com o vice do Cláudio Castro agora, que é o Thiago Pampulha, na ocasião em que o Pampulha foi indicado vice. Então, o que mostra é o seguinte, está alinhado também com o governo do Estado, não sei qual vai ser o posicionamento dele, se é candidato a prefeito, se é candidato a vereador, mas ele vai se posicionando, vai se colocando alinhado com a máquina do governo do Estado. O Elbert Rezende reuniu a maioria esmagadora da Câmara, apenas 2 vereadores na Câmara não apoiaram Cláudio Castro, mas ele uniu toda a Câmara de Vereadores para declarar apoio a Cláudio Castro. Nós noticiamos isso aqui, isso foi noticiado no Diário da Guanabara. Então, se posicionou também favorável à máquina administrativa. Então, os prefeitos, a Fátima Pacheco, de Quissamã, também declarou apoio a Cláudio Castro, se alinhou a Cláudio Castro e se torna uma aliada, é uma aliada do governador. Então, assim, os prefeitos, pelo que eu estou vendo aqui na maior parte das cidades, Itapiúna também, o prefeito alinhado à máquina, o governador Cláudio Castro, a maior parte dos prefeitos, eles já estão alinhados, eles já estão desenhados para a eleição de 2024, afastando riscos de ter a máquina estadual contra eles, Ranulfo. Exatamente. E a onda Castro elegeu o Romário, o senador flamenguista, né? Portanto, foi barba, cabelo e bigode, né? Se aproveitando dos equívocos, né, da aliança do Freixo. O Freixo tentou dar um cavalo de pau, até a semana passada era a favor das coisas, e na semana posterior deixava de ser a favor dessas mesmas coisas, se aliou com velhos adversários achando que isso ia lhe dar prestígio político e eleitoral, não deu, e nós estamos perdendo um deputado federal atuante. Aliás, estamos perdendo 2 deputados, porque o Molon, que foi candidato ao Senado e ficou em segundo lugar, e foi abandonado por parte do Partido dos Trabalhadores na sua campanha, também deixa de ser deputado federal a partir da próxima legislatura, né?
E outro ponto importante, já chegando para a questão nacional, eu diria para você aqui que eu não faria um diagnóstico hoje de probabilidade de vitória no segundo turno, nem para o capitão Bolsonaro, nem para o Lula. Nós estamos indo para a eleição nacional para o imponderável. Pode dar, por pequena margem, tanto A quanto B. Porque agora as discussões vão estar centradas na questão moral, na questão da corrupção, na questão econômica, e a economia, de um modo geral, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, principalmente a questão da carestia, deu uma melhorada. A economia está gerando mais empregos. Então, esta melhoria, ainda que parcial, favorece a candidatura do capitão Bolsonaro, e o ex-presidente Lula terá que ser muito, digamos assim, muito cuidadoso nas coisas que ele vai prometer, porque a aliança que ele vai fazer a partir de agora com o centro vai lhe tirar muita vitalidade no campo popular, porque ele terá que atrair parte do MDB. A candidata que ficou em terceiro lugar, a senadora Tebet, provavelmente vai votar no Lula. O Ciro Gomes, provavelmente, depois de todas as bobagens que cometeu, vai ficar ao lado do Lula, mas isso não garante, estou dizendo aqui com muitos dias de antecedência, isso não garante vitória para o campo popular nesse momento. Nós vamos para o imponderável. Pode dar um lado ou outro por pequena margem, e isso mostra o quanto o Brasil está dividido e quanto ficará dividido depois da eleição. Esta é uma eleição de 3 turnos. Primeiro turno acirrado, segundo turno acirrado e terceiro turno, ou seja, transição em governo para qualquer lado que seja, bastante acirrado, com muitas disputas, principalmente porque o Congresso Nacional ficou muito mais conservador, né? E isso tem implicações sérias na questão futura, né, dos costumes e na questão futura da economia. Pode gravar o que eu estou dizendo aqui. Para um lado ou para outro, estamos diante do imponderável. Perfeitamente, Ranulfo. E lembrando aqui que o Congresso está tão conservador e o lavajatismo está no Congresso. Sérgio Moro, ex-juiz, exatamente, se elegeu senador. O ex-procurador Deltan Dallagnol se elegeu deputado. E o que acontece agora aqui? Esse pessoal tem ferramentas para confrontar até o próprio Supremo, né? Porque eles vão ter ferramentas, tem maioria. Quer dizer, o Congresso hoje é mais conservador, está muito mais conservador e qualquer, por exemplo, aqui vamos numa hipótese de vitória do governo Lula. Lula terá que pagar um preço muito alto para ter maioria no Congresso Nacional. Nesse formato que está aí, nesse desenho que está aí. Vai ter que pagar um preço muito alto. Olha, só para corroborar o que você acaba de falar, digamos assim, o núcleo duro dos partidos lulistas fez apenas 129 parlamentares no universo de 514. Olha só, né? 513, perdão. E se estender com mais MDB, PSDB e outros partidos, chega a, no máximo, 40% do Congresso. Então, significa dizer que Lulinha, Paz e Amor, para governar, vai precisar fazer grandes articulações, e, por outro lado, o capitão Bolsonaro, se eleger, vai ter uma ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Tudo isso a população fica olhando, né? Eu diria que essa eleição, na minha concepção, só teve um derrotado: o contingente de institutos de pesquisa que mentiu de forma cabeluda em rede nacional de televisão. Se você concorda, me diga se é isso mesmo. Em número, gênero e grau. Porque o que se tentou, teve instituto de pesquisa que viraram agência de notícias. O que se tentou o tempo todo foi decidir uma eleição em primeiro turno, foi levar tudo um processo, cambiar todo o processo eleitoral favoravelmente ao PT. E eu estou assim, estupefato, Ranulfo. Agora há pouco eu ouvi que o Lula
agradecendo a mídia brasileira pelo comportamento na eleição. A mídia brasileira que Lula está agradecendo agora foi a mesma mídia brasileira que colocou a pecha de ladrão em Lula. Se metade, ou um grande contingente brasileiro nesse momento acha que Lula é ladrão, ainda que não tenha provas, ainda que Lula ele não tenha sido condenado, é graças a esses veículos de comunicação que repetiram diuturnamente durante 3 anos, 4 anos, toda a retórica narrativa do lavajatismo. E eu estou vendo agora que ele agradece aos veículos de comunicação, mas em nenhum momento Lula ele falou o nome do veículo de comunicação que mostrou a face da Lava Jato, que foi o The Intercept Brasil. Não foi essa mídia que desmascarou a Lava Jato, não. Foi o The Intercept Brasil com base em dados revelados pelos hackers de Araraquara. Em nenhum momento ele agradeceu o The Intercept Brasil. Colocaram no escondidinho, debaixo do tapete. Quem fez jornalismo investigativo nesse país e é o grande responsável pela absolvição de Lula foi o Intercept Brasil. Então, a esses institutos, você está corretíssimo a analisar isso. Pois é, a Folha Roberto. de São Paulo, na véspera da eleição, dava que não ia ter... Resumo da ópera. Um resultado diferente. Pois não? Exatamente. Resumo da ópera. De tédio não morreremos. De forma alguma. Nós vamos ter uma eleição acirradíssima. Vamos ter uma eleição violentíssima. Espere aí grandes desdobramentos. Serão aí até o dia 30. Quantos dias nós temos hoje? Hoje é dia 3. Não é isso? Nós temos 27 dias até o dia 30. Então são 27 dias, meu querido. 27 dias. De grandes emoções. Ranulfo Vidigal, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação. Eu que agradeço e muito feliz com a sua plena recuperação. Um abraço fraterno para toda a equipe. Muito obrigado, Ranulfo. Está aí a participação do Ranulfo Vidigal, grande analista, e que digo uma coisa, tá? Botou muita gente aí no chinelo, porque as análises parcimoniosas, prudentes, desapaixonadas que fez aqui nesse programa, elas se configuraram. Estão aí.